Que o sofrimento perde o seu ardor. Ama a tua escolha que renova a cor. Ama, pois quem ama muito granjeia mais amor. Cada movimento traz o seu alento no vazio onde estou, cheio de mim. Serenar o momento, partilhar o nosso tempo, que não é só meu. Oi. De Deus. Vamos retornando, por favor. Retornando. Quem chegou agora, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Teremos agora o nosso segundo momento, que é o momento da palestra, um momento que a gente só ouve. Quem chegou agora, desligue o celular, por favor. Por favor, todos que estão aí fora, venham. Já está em cima da hora. Aí nós começamos a... Já conversamos, já nos reencontramos. Agora está na hora do silêncio. Volto a pedir a vocês que durante a nossa palestra, nós vamos ter a palestra agora. Depois da palestra, nós vamos ter o momento das crianças, que prepararam uma coisa bem gostosinha para a gente. Evitem de falar. Estamos agora retornando. Já vou convidar a nossa palestrante, que é do centro. É para os caras. A nossa convidada desse ano para fazer a palestra, o estudo, né, sobre Eurípides Barçanufo. Vocês já viram, é que é a Geisa, do Centro Espírita Maria Angélica. Maria Angélica, olha lá. Flor. Ela vai trazer para nós essa história maravilhosa sobre Eurípides Barçanufo. É muito bom a gente conhecer esses espíritos que fizeram uma grande diferença. Então, vou pedir para a música, né? Quer? E depois você começa. Vamos escutar uma música interessante sobre Eurípides Barçanufo que a Geisa trouxe para nós. Pode colocar, meu amor. Sacramento rompe o véu, Consolador prometido, espaginou o Brasil central, o cristianismo rede vivo. És
faz tudo que nos cabe ser. Ó irmão, amigo, ter o Cristo por ideal. Eurípedes, mestre querido, vieste dos céus, de muito além das estrelas, anjo em forma de homem, ó mensageiro de Maria. Viestes dos céus, de muito além das estrelas, anjo em forma de homem, Eurípedes, mestre querido. Acho que tá bom. Alô? Tá. Para quem chegou agora, meu nome é Geisa e nós vamos falar um pouquinho desse espírito maravilhoso, abençoado. Hoje é um encontro em homenagem a Eurípides Barçanufo. Ele nasceu em Sacramento, é uma cidade pequena, no interior de Minas, ali no Triângulo Mineiro, e teve uma vida totalmente dedicada ao bem, ao amor. Por isso que hoje vamos falar bastante do amor. É a tônica, né, da vida de Eurípides. Por que eu coloquei como título do nosso estudo o educador de espíritos? Nós, todos que estamos aqui, nós somos espíritos. Espíritos. Podemos ser espíritas, né? Podemos ter outras religiões, mas nós somos espíritos. Isso significa que nós estamos, por algum tempo, aqui, encarnados, e depois retornamos ao mundo espiritual e, numa nova oportunidade, reencarnamos para dar prosseguimento a novas conquistas. Então, isso é importante para que a gente compreenda por que o educador de espíritos. Antes da sua conversão ao espiritismo, ele era católico e, quando ele se converteu, ele tem uma frase super significativa que ele compreende que até então ele estava educando corpos. Aí ele diz, basta, chega de educar corpos. Nós vamos agora educar espíritos. Então, isso serve também para a nossa compreensão diante da nossa própria, né, existência e daqueles que convivem conosco, principalmente quando as crianças, não é, estão chegando aí aos nossos lares, como mães, como os avós, tios, irmãos, não é? Olhar aquela criança, olhar aquele jovem, aquele irmão nosso como espírito, que é o que nós somos. Então, por isso, a educação dos espíritos, que somos nós. Porque quando somos educados aqui como espíritos, quando nós retornamos à pátria espiritual, nós temos uma boa bagagem, não é? Para levar. Ok? Tudo bem? Então, vamos lá. Espera aí.
aqui é só uma questão de técnica. Porque sempre acontece. Foi. Espera aí. Retorna. Ixi, foi lá para o final. Aí, tá bom. Tá ótimo. Aí, tá. Esse, valeu. Obrigada. Uma alma nobre reencarna no dia 1º de maio de 1880. Daqui a pouquinho é 1º de maio, né? Quinta-feira que vem. Então, aniversário de Eurípides, se tivesse encarnado. Então, 1880, em Sacramento, Minas Gerais. Nós tivemos a oportunidade de visitar Sacramento. Eu também coordenava a juventude e, na época, decidimos levar a juventude a Sacramento. Nossas meninas e meninos tocavam violão, cantavam, tínhamos um grupinho de teatro e fomos a Sacramento e no Colégio Allan Kardec, eles se apresentaram junto com os jovens de lá. Eles cantaram, tocaram, foi um momento muito especial para a nossa juventude e para nós que acompanhávamos, ter conhecido, não é, o Colégio Allan Kardec, a Escola Eurípides Barçanufo, o Centro Espírita e tudo, né, toda aquela cidade envolvida na vida de Eurípides. Então, ele é o 3º filho de 15. A mãe dele, senhora Jerônima, ela tinha um apelido, Meca. O pai era senhor Hermógenes, tinha um apelido, Mojico. Então, eles eram conhecidos assim, senhor Mojico e dona Meca, e depois ficou vó Meca. Ela se casou com 14 anos, que era o costume na época. Então, ela se casou com 14 anos. Primeiro filho dela, ela tinha uma saúde boa, uma saúde normal. Depois, ela passou a ter umas crises de desmaios. Nunca foi assim diagnosticado como epilepsia, mas os sintomas eram parecidos. Então, imagine que ele é o 3º filho, ele conviveu com essa problemática da mãe a vida inteira. Mas, no íntimo, ele tinha vontade de curar a mãe dessa doença, que nenhum médico conseguia curar. Desde cedo, Eurípides já demonstrava sua generosidade, seu espírito devotado ao próximo. Com 6 anos de idade, o pai conseguiu um emprego na estação e Eurípides tinha 6 anos. Ele ia com o pai para a estação ferroviária e ali ele ajudava a carregar as malas das pessoas, ele ajudava com os cavalos, de 6 anos, olha, mas ele já fazia tudo isso. E juntava o dinheirinho. Ele tinha uma meia, juntava o dinheirinho. Quando ele já tinha uma boa graninha ali, o que ele fez? Deu para a mãe. Porque, imagine, com tantos filhos, não era difícil sustentar 15 filhos? Era muito difícil, né? Então, muito jovem, ele abre uma farmácia para ajudar os enfermos. Gente, com 16 anos. 16 para 17 anos. Ele e alguns amigos, ele chama alguns amigos, eles decidem abrir uma farmácia. Mas como abrir uma farmácia? O pai dele recebeu uma visita de um médico, né, um casal médico, e o médico deixou um livro de medicina ali por cima, e o que ele fez? Novinho, estudou aquele livro. E o médico fala para o pai, seu Mojico, olha, não deixa esse menino estudar, pegar esse livro, não, isso é perigoso. Isso não é para ele, não é para a idade dele. Mas ele estudou o livro todinho e aprendeu. Aí, no colégio que ele estudava, os professores não tinham mais nada para ensinar. O
porque ele sabia tudo. Ele aprendeu latim, ele aprendeu francês, ele foi aprendendo por conta própria. Tinha uma inteligência muito aguçada. E os professores chegam para o pai e falam, olha, não temos mais o que ensinar ao seu filho. Agora o senhor vai ver uma escola superior para ele. Aí o que ele fez? Veio para o Rio de Janeiro com o pai. Ele fez todo um processo lá para ser aprovado na Marinha do Brasil, no curso de medicina. Passou em tudo. E o pai, então, já tinha arrumado um lugar para ele morar, tudo para ele fazer. Mas quando ele volta para a casa da mãe, para arrumar a mala, as coisas, para fazer a mudança definitiva para o Rio de Janeiro, a mãe começa a ter as crises. E ela passa a ter uma crise atrás da outra crise muito forte desses desmaios. Ele não fala nada, nunca fez referência a nada, simplesmente decide não vir morar no Rio de Janeiro. Resolve ficar lá mesmo em Sacramento. Então, é nesse processo, né, ele tinha uma ligação muito forte com a mãe. Ele queria tanto ajudar a mãe, que ele passa a pensar nas melhores oportunidades no que fazer para ajudar a mãe. Já com a farmácia, né, de homeopatia, ele resolve abrir um colégio. Ele abre um colégio. Vamos ver se eu vou agora. Ele abre um colégio, que era o Liceu Sacramentano. Era um nome chique para indicar que ali, né, os estudantes sabiam muito, eram muito preparados. Então, ele foi professor, educador e era religioso. Ele tinha trabalhos dentro da igreja. Por quê? Havia uma instituição, a São Vicente de Paulo, e ele era um dos coordenadores dessa instituição, São Vicente de Paulo. Ele tinha também muita ligação e muita fé com São Vicente de Paulo. Então, ele, muito estudioso, logo atingira todo o conhecimento, como eu já comentei com vocês, desiste de vir estudar medicina. E ele tinha um tio Mariano, senhor Mariano, que ele comentava com ele que na fazenda onde ele morava aconteciam coisas estranhas, barulhos, coisas que se movimentavam, vozes, vento do nada. Então, essas perturbações aconteciam nessa fazenda. O tio Mariano contava para ele. Ele não acreditava, porque ele era católico, não acreditava muito nessas coisas. Mas o tio procura um amigo e juntos eles acabam abrindo um centro espírita nessa fazenda. E os médiuns eram os funcionários da fazenda. Pessoas simples, humildes, sem estudo. Era a turma dessa fazenda que trabalhavam já, né, conhecendo a doutrina espírita. Então, numa dessas visitas que o senhor Mariano faz, ele vai dar um livro de presente. É um livro de Leon Denis. O nome do livro é Depois da Morte. Deu para Eurípides, para que ele lesse. Eurípides, meio desconfiado, mas, vou ler esse livro também. Uma pessoa que estudava tudo, por que não ia ler o livro, né? Leu o livro, passou a noite toda lendo. No outro dia, já tinha algumas coisas na sua cabeça, mas ele não estava totalmente, né, convencido da doutrina espírita. Ainda não estava totalmente convencido. Porque, às vezes, é difícil a gente aceitar o novo, não é? Então, o que acontece? Eurípides convida um amigo
para que eles fossem até a fazenda de surpresa, e assistissem uma reunião. Ele queria assistir uma reunião. Só que no pensamento dele, ele tem duas propostas, mas não comenta com ninguém. A primeira proposta, ele gostaria de saber mais sobre o Sermão da Montanha. Por quê? Ele ganhou uma Bíblia. Gente, ele nasceu em 1880. Quase ninguém tinha acesso à Bíblia, sabia? Hoje nós temos acesso a todas as informações, na época não. Então o padre, que gostava muito dele, deu uma Bíblia para ele, para que ele pudesse, né, estudar, se aprofundar. Mas quando ele chegou no Sermão da Montanha, ele não entendeu direito. Bem-aventurados os aflitos. Aí ele pensava, mas como os aflitos podem ser bem-aventurados? E ele vai questionando, pensando como resolver essas questões. Então, ele pensa, não comenta com ninguém, mas ele pensa assim, eu gostaria, se esses espíritos existem mesmo, eu gostaria de ouvir sobre o Sermão da Montanha. Mas eu ainda gostaria mais que quem fizesse a explanação, o estudo, fosse João Evangelista. Não pediu pouco, né? Mas guardou para ele, tá? E aí, eles foram à reunião. Na reunião, terminada a reunião, o médium, que era o mínimo, sem estudo, sem nada, começou a falar sobre o Sermão da Montanha. E fala brilhantemente. Inigualável a explicação. No final, ele diz quem ele era. João Evangelista. Então, João vem em espírito, atendendo a um pedido de Eurípides, só em pensamento. Pronto. Não precisou mais nada. Dali para frente, Eurípides se transformou totalmente, fez a sua conversão ao espiritismo. Descobre que ele mesmo era médium. Tantas coisas que ele tinha e não sabia, agora ele sabia por que ele leu aquele livro de medicina todo, por que ele aprendeu toda aquela medicina, por que ele abriu uma farmácia homeopática. Tudo isso ele vai gerenciando agora a sua mediunidade. Como médium, ele fica sabendo também que o seu mentor era São Vicente de Paulo, o mesmo espírito para quem ele trabalhava na congregação Vicente de Paulo. Então, esse espírito o acompanha, é seu mentor. E ele também conta durante toda a sua vida com o espírito Bezerra de Menezes, né? Tão conhecido nosso, né? Eurípides não é muito, mas o doutor Bezerra, com certeza, é muito. Então, o doutor Bezerra dá todo o suporte no campo da medicina, da psicografia, de remédios, porque as pessoas... A farmácia não cobrava nada, tá? A farmácia era de graça. E ele passava a noite, né, com o doutor Bezerra, receitando, passando as receitas dos remédios que eram feitos lá mesmo, né? Ele trabalhava como contador do pai, tinha um salário que o pai dava a ele, e como professor também, né? Mas nós vamos observar que o liceu, que era a escola dele, o Liceu Sacramentano, começa a sofrer. Já pensou
seu filho está na sua escola, que você escolheu aquela escola, porque aquela escola é religiosa, é uma escola católica, você escolheu, você quer que seu filho estude lá. Agora, o dono da escola, o diretor da escola, resolve que é espírita, eu sou espírita, agora vai ter evangelização aqui na minha escola, vai ter evangelização. Nós vamos educar espíritos. Aí o que aconteceu? Os pais retiraram seus filhos da escola. Retiraram os filhos. Alguns professores também, deram no pé. Por quê? Também não sabiam, não é, o que era essa doutrina nova. Não é? Mas Eurípides ficou firme na sua decisão. Ali nós temos Dr. Bezerra, auxiliando Eurípides, e São Vicente de Paulo. O que acontece? Eurípides chega à conclusão que vai ter que fechar o Liceu Sacramentano. Eu vou ter que fechar, porque não tem aluno. Se não tem aluno, não tem dinheiro. Não tem professor para ensinar. Né? Esse colégio ele foi fundado em 1902 por Eurípides. Convertido ao espiritismo, foi abandonado por muitos, porque as pessoas também não sabiam. Né? Certo dia, pusera-se a chorar no silêncio de ardorosa prece. Como ele era um homem de fé, diante do colégio que ele viu que seria fechado, ele começa a chorar. Né? Estava triste, era um educador. Eis que uma força superior toma-lhe do braço e mecanicamente transmite pequena mensagem, mais ou menos nestes termos. Mecanicamente, por quê? Era a mão que escrevia, o pensamento não era o dele. Ele traduzia, escrevia mecanicamente. Né? Que mensagem era essa? No meio daquela luz, que era uma luz imensa, uma emoção imensa que tomou conta dele. Era uma vibração, uma energia muito poderosa. E a mensagem diz o seguinte: não feche as portas da escola. Apague da tabuleta a denominação Liceu Sacramentano, que é um resquício do orgulho humano. Em substituição, coloque o nome Colégio Allan Kardec. Ensine o Evangelho de meu filho às quartas-feiras e institua um curso de astronomia. Acobertarei o colégio Allan Kardec sob o manto do meu amor. Quem assinou a mensagem? Maria, serva do Senhor. Então, ele nem acreditou quando ele viu aquela luz, aquele espírito se aproximando. Ele achou que podia ser até uma enganação dele mesmo. Como ele poderia imaginar a mãe de Jesus ali? Mas era ela. E ele teve vários encontros com Maria. Muitos. Então, a gente vê a grandiosidade do Espírito pelos seus amigos espirituais. Se eu quero ter a companhia de Maria, de Jesus, se eu quero ter a companhia de Irmã Maria Angélica, desses mentores, eu tenho que ser bom.
humano, humilde. Liceu Sacramentano acabou ali. E vem, então, o nome do colégio, não é? Allan Kardec. Colégio Allan Kardec. O Colégio Allan Kardec, hoje, não funciona mais como colégio. Tá? Hoje, o Colégio Allan Kardec ele funciona como um centro importante de acolhimento de caravanas, porque, da mesma forma que nós fomos ao Colégio Allan Kardec, gente, são ônibus e carros do Brasil e fora do Brasil que visitam o Colégio Allan Kardec. Então, ali tem o centro espírita, funciona, tem os estudos, as palestras, que nós assistimos uma palestra, mas a escola, eles fundaram uma escola que se chama Eurípides Barçanufo. E que nós fomos lá também conhecer a escola de Eurípides Barçanufo, onde as crianças tomam passe. Então, ficam todas as turminhas na parte de baixo da escola e alguns médiuns que trabalham na salinha de passe e as crianças tomam passe. A escola é aberta a todas as pessoas. Então, se a criança ela não é católica, ela não é espírita, e se ela não quiser tomar o passe, ela não vai tomar o passe. Mas ela participa de toda a escola com a sua proposta de evangelização de espírito. Então, vimos os trabalhos, conhecemos os professores, a horta, uma horta maravilhosa que as crianças plantam, as crianças estão o tempo todo ali cuidando daquela ordem. Então, é um trabalho, gente, que saiu daquele cantinho de Sacramento para todo o Brasil. Então, o Colégio Allan Kardec é o primeiro colégio espírita do Brasil. Diferenciado. Muito grande. Onde tem o jasmineiro, as árvores gigantescas, onde ele dava aula. Sim, vieram depois, né, inspirados, né, nessa primeira escola do Brasil. E nós temos também as informações de que todo esse processo de colocar como Allan Kardec, gente, os alunos apareceram. Os alunos apareceram. As pessoas começaram também a compreender a doutrina espírita e queriam que seus filhos fossem evangelizados, que eles fossem, aprendessem sobre também a vida após a morte. Porque nós não sabemos a hora da volta. Nós não sabemos e nós não precisamos ter medo desse momento, porque todos vamos. Não é? Então é preciso compreender o que nos aguarda após a morte, né? Como ele leu no livro Depois da Morte, de Leon Denis. Então, esse colégio tem ainda as árvores frondosas, onde ele dava aula para os alunos. Ele instituiu o curso de astronomia. Por quê, gente? Olha como é importante. Vocês já foram em algum lugar onde pudessem olhar uma luneta, olhar o céu? Né? Ótimo. Por quê? Quando você olha o céu e você tem uma aproximação das estrelas, dos planetas, gente, como amplia o nosso conceito de Deus? Gente, Deus está criando até hoje. Somos filhos de Deus, criaturas de Deus.
Deus está criando até hoje. A ciência nos fala em universos. Então, quando Maria diz para ele, institua um curso de astronomia, para que esses alunos possam observar o céu, a grandiosidade desse universo, que teríamos que ter lunetas cada vez mais poderosas para que a gente enxergasse cada vez mais distante, não é? Daí os seus alunos terem essas aulas à noite, observando as estrelas, observando os movimentos, conhecendo, tudo isso junto à natureza. Por quê? Eurípides Barçanufo foi um defensor da natureza. Hoje, é comum falar em sustentabilidade. É comum. A televisão fala nisso toda hora. Proteção do meio ambiente, vamos cuidar do meio ambiente. Onde é que nós estamos colocando o nosso lixo? Como é que a gente conserva as coisas? E as mídias, né, falam cada vez mais porque a gente já descuidou demais. Agora está na hora da gente, né, cair na real e cuidar. Por quê? Porque é da nossa responsabilidade. Mas Eurípides, no início do século XX, ele já falava sobre isso. Ele falava que era fundamental cuidar do meio ambiente e ensinava seus filhos. Mas tinha uma característica. Ele não estava educando espíritos? Estava educando espíritos. Todas as pessoas que tinham algum processo de loucura, alguma doença, porque vocês podem ter conhecido ou visto pessoas, né, que por algum motivo perdem a razão, precisam ser internados, né? Alguns sofriam muito, por quê? A família abandonava na rua. A pessoa não tinha condições de nada, estava perturbado, chamado louco, né? E ele começou, então, com os seus alunos, a assistir a esses irmãos temporariamente loucos. Eles iam para lá, recebiam passe, recebiam tratamento, remédio, se recuperavam. Olha, numa época, no interior, sem recursos, e ele fazia essa assistência. Foi um grande parteiro, sabia? E como ele tinha todas as mediunidades, via, ouvia. Bicorporeidade é o seguinte, eu estou aqui fazendo esse estudo, de repente eu fico quietinha assim, ó. Aí você fala, nossa, a Geisa está em algum lugar fazendo um estudo também. Era assim que acontecia com ele. Ele ficava quietinho. Os alunos ficavam quietinhos, porque sabiam que ele estava em algum lugar. E certa vez aconteceu isso. Ele foi, uma senhora em dificuldades para ter o seu bebê, ele vai e faz o parto dela. Né? Faz o parto e, quando ele volta a si, né? Ele fala para os alunos, o marido dela está entrando aí agora, ele está subindo as escadas. E chegou. Aí o marido dela, professor, eu vim buscar o senhor para o senhor fazer o parto da minha mulher. Eu falei, mas meu filho, eu já fiz o parto dela. Não fez não, não dava tempo, eu não cruzei com o senhor pelo caminho, que tudo era a cavalo, né, gente, a cavalo. Eu não cruzei com o senhor pelo caminho, eu não vi, e não dava tempo. Aí Eurípides, bondoso, também queria deixar um testemunho, não? Tá bom, meu irmão, então vou com você. Quando chegou lá, a moça que tinha tido o bebê, professor,
o senhor aqui de novo? Ela confirmando que ele já tinha estado lá, fez o parto, a mãe passava bem e o bebê passava bem. Né? Então, assistido por Dr. Bezerra, fez muitos partos. Ao colégio. Gente, os primeiros a terem turmas, mas não eram bem turmas, a gente não chama muito de turmas, mistas, na verdade, foram os jesuítas. Os jesuítas, eles evangelizavam, ensinavam, tanto, né, as meninas indígenas, quanto os meninos indígenas. Mas agora, em termos de colégio, foi o primeiro a ter alunas e alunos. Foi o primeiro a dar emprego para a mulher professora. Olha que maravilha. Olha quantos alunos, né, no Colégio Allan Kardec. Os professores estão aqui na frente. E também aquele método junto, o mais novo com um pouquinho mais velho, né? Que é o que prega a pedagogia do amor. Você não vai fazer uma turma só de crianças com 4 anos, uma turma só com criança de 5 anos. Não, você vai juntar, bem estilo também, né, de Pestalozzi. Pestalozzi. Ele teve muitas encarnações, como nós. A gente não lembra, né? A não ser que alguém fale, olha, você foi, né? Você teve uma vida em tal lugar. Mas da gente mesmo é difícil a gente saber. Mas ele sabia, ele teve muitas encarnações. Né? O próprio Chico Xavier, através de Emmanuel, comentou sobre algumas encarnações dele, que se vocês quiserem ler o livro Ave Cristo, vocês vão ver ele no personagem Rufus, Ave Cristo de Emmanuel. Foi também Lavater, amigo de Pestalozzi. E outros, né, outras encarnações que nós sabemos do professor. Muito bem. Era preciso, então, regulamentar o ensino na nova escola. Princípios. O que nós vamos ensinar, então? Na pedagogia do amor. Doutrina espírita. Precisamos ensinar isso no nosso lar. Pedagogia do amor, prece no lar. A casa espírita não nos ensina doutrina espírita. Estamos a caminho, estamos em evolução. Hoje estamos melhores do que já estivemos em vidas passadas. Educação voltada para atender as necessidades essenciais do ser espiritual. Educar para que não cresçamos achando que somos só matéria, que temos que ter isso, temos que ter aquilo. Tudo bem. Vivendo no mundo material, a gente tem que ter mesmo meios de viver no mundo material, não é? Mas até para esse mundo material, nós precisamos nos preparar, não é isso? Preparar a criança, preparar o jovem para as necessidades espirituais. Quais seriam as necessidades espirituais? Compreender o sofrimento. Por que sofremos? Por que a gente sofre? Por que entes amados retornam tão cedo ao mundo espiritual? Porque às vezes é tão difícil entender um filho
essas necessidades espirituais, a doutrina espírita nos auxilia muito. Se o problema não está nesta vida, com certeza está em vidas passadas. Um filho que hoje me dá muito trabalho, eu estou tendo a oportunidade de amá-lo, de me reconciliar com ele. E assim, muitos entes queridos que retornam à pátria espiritual bem antes de nós, também estão cumprindo a sua experiência. Estão cumprindo a sua experiência. Por que é tão difícil para a gente aceitar? Porque por muito tempo nós só estamos pensando nas necessidades do corpo, só delas. Não pode. Necessidades do corpo e do espírito. Não estamos sozinhos. Há uma pleiade de espíritos nos assistindo, inclusive agora. Quantos espíritos da falange de Eurípides, de Jesus, de Dr. Bezerra, não estão aqui tratando de vocês, de nós, trazendo um lenitivo para as dores, uma orientação para alguma coisa que precisamos resolver, um pouco mais de paciência, de serenidade, não é mesmo? Através da pedagogia do amor e da evangelização de espíritos, possamos estabelecer os fundamentos espíritas no pensamento de todos. É criar um pensamento positivo. Positivo. Está ruim agora? Vai melhorar. O que eu preciso fazer para melhorar? Perdoar? Estender a minha mão? Ser mais compreensiva? Me segurar um pouco? Então, é para a gente analisar. Essa educação do espírito, que Eurípides ensinava na escola, e que hoje são inúmeras escolas, com essa pedagogia, é para que a gente sofra menos. Compreenda mais, sofra menos. Essa educação alcança todas as fases da existência. Significa que quando estamos aqui, estudando, estamos aprendendo. É para a vida toda. Cuidar do corpo, porque ele é um instrumento. Eu, espírito, me manifesto através deste corpo. Preciso cuidar dele. Cuidar mesmo. Né? A arte é, sem dúvida, um forte instrumento de educação. Ele foi o primeiro também a criar um grupo de teatro na escola. Mais de 100 peças. Estudou profundamente Shakespeare para fazer as suas peças, numa época que não se fazia isso. Mas ele acreditava que o teatro era muito importante, como as artes, as pinturas, os desenhos. Então, olha só a importância, né, da cultura também na vida do espírito. Às vezes, eu ganhei uma agenda, não, essa eu comprei, que vem umas mandalas, sabe? Para colorir.
Vários. Todo início de mês tem uma mandala. Sério, eu adoro fazer aquilo. Às vezes eu estou cansada, mas eu pego o lápis de cor e faço. Por quê? Por alguns momentos, você relaxa. Né? É terapêutico. Você vai desenhando, vai se acalmando, vai se acalmando. Quando você termina de colorir aquilo, você se sente, né, muito bem. Coisas simples, que às vezes a gente tem o dom. Não tem gente que tem dom da costura e faz aquilo uma arte, né? Tem dom da cozinha, de fazer aquele alimento com tanto amor que todo mundo fica enlouquecido com aquela comida. São dons, né, que nós temos. Então, a arte é muito importante para nós. A importância da natureza. Como eu disse, ele já defendia o meio ambiente. Tão novinho, né? Há um século atrás, nós estamos em 2025, ele faleceu em 1900, com 1918, ele tinha 38 anos. Morreu muito novo. Com 38 anos, ele já tinha feito tudo isso. Tudo. Sem contar as palestras, estudos. Meio ambiente tem papel fundamental no desenvolvimento do pensamento e do sentimento do espírito. É fundamental educar evangelizando, são palavras dele. Temos que educar evangelizando, oferecendo evangelho, oferecendo os ensinamentos de Jesus. O sermão da montanha, tão bem esclarecido no Evangelho segundo o Espiritismo. A verdade é forte estímulo ao ato de aprender. Promove mudanças no pensamento, na vontade, na inteligência e expande a razão. A verdade. Às vezes é difícil falar a verdade, mas a gente tem que aprender a falar a verdade sem magoar o outro. Falar com naturalidade sobre, né, as verdades espirituais. Eurípides, o educador missionário, é um espírito de esferas sublimes. É uma encarnação de um espírito, de um educador que deixou um legado que ainda hoje nos debruçamos estudando. Fiel amigo de Jesus, daí a importância da evangelização. Assistido por nossa mãe Maria de Nazaré, a quem também devemos recorrer, porque ela também é nossa mãe. Trabalhador incansável do Pai Criador. Retorna à pátria espiritual no dia 1º de novembro, que hoje é considerado pela Igreja o dia de todos os santos, né? Aos 38 anos, após socorrer incontáveis enfermos da gripe espanhola, vem a contrair a doença. Então, ele salvou muitos dessa gripe, que vitimou milhares de pessoas. Mas ele sabia que o tempo dele já estava terminando, que ele já havia cumprido a sua missão. Não precisava ficar mais. Então, ele, apreciando a natureza, pede, né, para abrir a janela, para apreciar a beleza, e vem, então, a desencarnar.
a sua missão estava cumprida. O apóstolo da caridade, como é chamado, continua assistindo a todos nós. A Eurípides, nossa profunda gratidão. Né? Profunda gratidão. Esses foram os 2 livros que eu me baseei. O Homem e a Missão, de Cora Coralina. E? Não, eu falei errado. Corina Novelina. Eu adoro Cora Coralina. Tenho certeza que a Eurípides está rindo. Corina Novelino, que foi a grande biógrafa dele, né? E a equipe de Eurípides, que hoje cuida dessa parte da pedagogia do amor, essa evangelização de espíritos. Então, a gente roga a Eurípides as bênçãos para todos que aqui se encontram e para todos aqueles que estão aí nesse planeta conosco. Vamos aproveitar esse silêncio. Vamos entrar em contato com a equipe de Eurípides Barçanufo aqui presente. E a equipe de Dr. Bezerra de Menezes. Não é o fechamento do encontro agora. É aproveitando as relembranças desse espírito que age no plano espiritual, àqueles que estão no plano espiritual. Mas nenhum de nós é esquecido. É lógico que quando abrimos o nosso coração e a nossa mente para o auxílio, ele chega. Não às vezes o auxílio que a gente quer, mas o melhor auxílio para auxiliar. Que às vezes nós não temos ideia. Então, no acolhimento, decorrente dessa palestra que tivemos agora, entremos em contato, usando a palavra que é uma palavra mágica e que não é ilusão. Gratidão. Quantas vezes devemos agradecer? 70 vezes 7 vezes. E quando nós tivermos ideia do que é saber pedir para obter, nós vamos entender o que é milagre. Nossos pequetitos estão chegando.
Vinde a mim, vós. Vinde a mim as criancinhas. Isis, isso aqui vai atrapalhar? Não? Senão a gente chega para cá. Aqui estamos com a equipe Maria de Nazaré. Pode vir, pode vir. Vem, vem, vem. Chega. Surprises. Paulinho, quer que tire isso aqui? Não precisa não. Olha que gracinha, gente. Posso ver? Eu gosto de ver com a mão. Tu também gosta de ver com a mão? Gente, olha só. Olha, gente, que lindo. Verinha, olha isso. Tô com vontade de comer essa pipoca, pode? Chorando? Por quê? Posso comer essa pipoca? Olha, essas coisas feias aqui, é ela que é responsável. Bom dia, gente. É um prazer estar aqui de novo com vocês. Nossa apresentação é assim, curta, porque a gente não tem muito tempo para ensaiar. O que a gente ensaia é o dia de hoje. Então, é sempre assim, ensaiou, vai ser isso aí. Porque durante todo o restante do ano, a gente está estudando, a gente não está podendo parar para cantar, tá? Então, também depois eu peço para vocês ajudarem a cantar. Olha a minha voz, como é que está. Pato rouco. E vamos? Olhei para fora e o que vi no jardim. Vi pipocas lá no pé de jasmim. Que surpresa, primavera traz. Uma árvore pipocas faz. É só apanhar e saborear. Pensava eu ao me aproximar, porém me enganei. Percebi, enfim, eram flores lá no pé de jasmim. Olhei para fora e o que vi no jardim. Vi pipocas lá no pé de jasmim. Que surpresa, primavera traz. Uma árvore pipocas faz. É só apanhar e saborear. Pensava eu ao me aproximar, porém me enganei. Percebi, enfim, eram flores lá no pé de jasmim. Peraí, volta aqui. Vai dar, pode dar. É só uma explicação sobre a música, porque a gente, quando olha,
um jasmim florescendo, quem olha de longe, parece que são pipocas, né? Então, como o título do encontro era o Jasmineiro, a gente resolveu fazer Pé de Pipoca. Ó, não é para comer aqui, hein? Não é para comer aqui. O jasmim, pequenina flor, branca e perfumada, lembra as estrelas tão bem desenhadas, linda assim. No jasmineiro, vem os passarinhos construir seus ninhos, que felizes cantam entre as flores brancas do jasmim. Preferida flor de Eurípides, o jasmim é a bela flor de Eurípides, bela para ele, bela para mim. Preferida flor de Eurípides, o jasmim é a bela flor de Eurípides, bela para ele, bela para mim. O jasmim, pequenina flor, branca e perfumada, lembra as estrelas tão bem desenhadas, lindas assim. No jasmineiro, vem os passarinhos construir seus ninhos, que felizes cantam entre as flores brancas do jasmim. Preferida flor de Eurípides, o jasmim é a bela flor de Eurípides, bela para ele, bela para mim. Vamos fazer agora a apresentação da segunda música. O jasmim é a bela flor de Eurípides, Só que eu vou pedir para vocês bela para lerem a letra também, né? bela para Esses três aqui vão cantar, tá? Eles não vão fazer mímica não, hein? Eles cantam mesmo. Então dá o microfone para eles. Então bota na mão deles. Deixa eu começar, né? Deixa eu começar lá. A pessoa tá na frente ali. o jasmim, pequenina flor, branca e perfumada, lembram as estrelas tão bem desenhadas, lisas. Jasmineiro, vem os passarinhos construir seus ninhos, que felizes cantam Entre as flores brancas do jasmim. preferida flor de Eurípides, o jasmim é a bela flor de Eurípides, bela para ele, bela para mim. preferida flor de Eurípides, Bela para ele, bela para mim. é a bela flor de Eurípides.
Vamos cantar todo mundo. A letra tá ali. O jasmim, pequenina flor, Grande chamada, lembra essas estrelas tão bem desenhadas, lindas assim. Jasmineiro, Jasmineiro, passarinhos construem seus ninhos. Lembra essas estrelas tão bem irresistíveis. preferida flor de Eurípides. O jasmim, O jasmim É é a bela flor de Eurípides, bela para ele, bela para mim. Preferida flor de Eurípides, o jasmim, é a bela flor de Eurípides, bela para ele, bela para mim. para mim. É isso, gente. Obrigada. É isso, gente. Centro de Educação e Orientação Espírita Jesus Gonçalves. É mocidade, é evangelização, é estudo, é alegria. Estamos encerrando. E agora nós vamos, antes de chamar o Bira, nós vamos encerrar com uma música que é o mestre de Eurípides Barçanufo. Mas eu vou contar uma novidade para vocês. Ele é nosso também. Ele é nosso mestre também, tá? De todo mundo. Ele é mestre nosso de cada dia. Pode colocar.
Jesus sempre vem. E Ele nunca vem sozinho. Ele vem acompanhado de muitos outros queridos amigos que estão atentos à nossa caminhada terrena. Jesus veio e sempre virá. Sempre virá ter aos nossos corações para abrandar, para acalmar, para fazer com que as leis divinas, as leis do Criador sejam totalmente cumpridas por sermos os filhos queridos amados desse Pai amoroso. Ele veio e sempre virá. E vindo, a nossa alma se repleta de alegria. E vindo, Ele nos dá a sustentação de que necessitamos para que nossas fraquezas sejam todas elas alimentadas pelo seu amor até o ponto em que nos tornemos fortalecidos, quem sabe pela dor, para dessa forma atingir o seu amor. Ele vem sempre que se eleva os pensamentos, sempre que se abre os corações, sempre que a mente reluz em luz que brilha, chamando como farol aquele que dá rumo, aquele que dá vida, a vida que Deus nos deu. Ele está conosco porque Ele sempre vem. Ele está conosco porque sustenta a cada um de nós como se fosse o jardim das flores que são colhidas e são oferecidas como bênçãos divinas a embelezar os nossos olhos. Jesus é a referência, e como referência Ele nos traz outros, como Eurípides e Barçanufo, para nos dizer que todos nós, aqueles que estão nos seus corpos físicos e nós que já estamos desprovidos deste momento, desses corpos físicos, possamos, no processo educativo, da aquisição desse amor que constrói, da aquisição desse amor que nos sustenta, nos eleva, nos traz paz do Espírito, nos traz a vontade sempre crescente de um momento de perfeita para perfeita perfeição. Eurípides Barçanufo também é referência ao nosso trato, também é referência à nossa conduta, ao nosso comportamento. Alegra as nossas vidas, como esta manhã em que, congraçando entre os espíritos que aqui se encontram, equipe minha de Jesus Gonçalves, em comunhão com a equipe dos encarnados que já entenderam qual é o caminho a ser seguido. Reflitam na bondade de Deus, reflitam nos ensinamentos de Jesus, reflitam na educação de Eurípides Barçanufo. E dessa forma, todos nós encontraremos o caminho para sorrir, o caminho para divisar a felicidade que está ao nosso alcance, dependendo apenas da nossa vontade, da nossa concordância. Agradecer a Deus
por esta oportunidade. E todos que aqui se encontram do lado de cá, participando deste banquete de luz, traz neste momento rosas que vão sendo despejadas sobre todos nós. Muita paz, muita luz e muito amor nos nossos corações. Os restos conselhos. Quando o silêncio se faz em nossos pensamentos, nós podemos entender o que é a gratidão. E é nesse momento que todos nós aqui, encarnados e desencarnados, agradecemos a Deus, o nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre. Mas agradecemos a cada espírito aqui que vibrou nesse ambiente, nos dando força, nos dando fluidos, nos dando amor. E quando sairmos daqui, que possamos ser instrumentos desse amor a todos aqueles que passarem por nós. Que possam ser abençoados todos nós aqui ao voltarmos às nossas tarefas desse domingo de luz. Na graça de Deus.